Olá, meu nome é Ingrid Osternack, eu sou ilustradora de livros infantis. Hoje eu vou fazer comentários sobre o esboço de ilustração de um dos alunos da vivência do ilustrador. O objetivo desses comentários não é criticar as ilustrações, mas fazer comentários para que elas possam ficar ainda melhores. Hoje eu vou comentar o esboço de ilustração da Carla Lisboa, aluna da vivência do ilustrador. A primeira coisa que eu sempre comento, e vocês já devem saber, é se tem espaço para o texto. E aqui ela já deixou espaço suficiente para colocar o texto. A segunda coisa que eu sempre comento é que o esboço esteja nítido e a gente consiga visualizar bem os desenhos. E de fato a gente consegue sim. Uma coisa que a Carla fez nessa ilustração foi dividir em duas partes. Aqui a gente vê que ela fez uma linha, dividindo a ilustração ao meio, para contar mais de um momento da história. Porém, aqui a gente vê que ela fez várias vezes a tartaruga aqui, aqui, aqui também. Então, eu achei que ficou um pouco confuso. Talvez o leitor não consiga visualizar toda essa sequência. Os elementos da ilustração estão muito interessantes, muito ricos, ela fez bastante coisa, tem esses coraçõezinhos pendurados, que é uma característica do tipo de ilustração que ela faz, tem elementos muito variados, eu acho isso muito interessante. Porém, eu acho que colocar várias vezes o mesmo personagem, como aqui também pelota, pelota e imagino que ele esteja em mais algum lugar, mas eu não estou vendo aqui agora, talvez aqui também, mas está pequenininho, acho que vai confundir um pouco o leitor. Uma tarefa muito importante do ilustrador é que ele tem que fazer muitas escolhas. Quando a gente recebe um texto, vai aparecer uma porção de ideias na nossa cabeça. O que eu faço? Será que eu ilustro isso dessa forma, desse jeito? Ah, mas eu queria colocar tudo nessa ilustração. Às vezes, a ilustração não vai poder conter tudo que a gente tem vontade. E aqui no caso, ela só tem uma mesmo. Então, a minha sugestão é escolher uma das partes dessa história que seja mais interessante, que seja mais intrigante, que vá atrair a atenção do leitor para que, primeiro, ele olhe a ilustração, se sinta interessado e depois leia o texto, que é o que vai acontecer muitas vezes com o pequeno leitor. Aqui eu não consegui ainda identificar qual é a parte que começa, qual é a parte que está em segundo lugar ou terceiro. Uma convenção que nós temos aqui no Ocidente é que a gente começa a ler um texto, uma imagem da esquerda para a direita, como a gente vê nos livros. Primeiro a gente vê o lado esquerdo do livro, depois vai para o lado direito. Assim também é na ilustração. Você vai olhar o que está acontecendo nessa parte aqui, com a primeira parte que aconteceu alguma coisa. Como seriam os quadrinhos? Se ela fosse fazer quadrinhos com várias histórias, nós iríamos ler dessa forma. Primeiro esse, depois aqui e depois aqui. Talvez fazer 4 partes da história nesses quadradinhos, focando naquilo que é mais importante, fosse uma alternativa melhor. E assim o leitor vai saber exatamente a sequência que ele deve seguir para entender a história. Outra coisa interessante também é que, se você coloca um personagem virado para a direita, ele está indo em direção ao futuro. Se você coloca ele virado aqui, ó, esse daqui, por exemplo, à esquerda, é como se ele estivesse olhando para o passado. Não é uma regra, mas em geral nós temos essa ideia na nossa cabeça, porque a gente já teria passado do lado esquerdo para o lado direito e a gente vai continuar nessa sequência. Então, quando a gente fizer a ilustração, é importante que a gente observe esses detalhes. Outra coisa também importante é não fazer nada na tangente. Como, por exemplo, a asa aqui, ficou muito coladinho aqui na margem. Dá uma sensação de que não está respirando, ele precisa de um espacinho para que a gente não sinta que a ilustração está apertada dentro do espaço dela. Dava para baixar ele um pouquinho mais aqui, para que não fique tão próximo da margem. Mas a ilustração está muito legal, os animais estão legais. Esse aqui está muito engraçado, saindo aqui de trás da árvore. Estou vendo um PL aqui, deve ser o Pelota. E é importante também que a criança entenda quem é o personagem sem que a gente precise utilizar os nomes deles aqui. No máximo, pode colocar uma letra A, talvez na roupinha dela. Eu sei que é difícil colocar isso numa página só, fica mais complicado porque a gente tem um espaço reduzido. Mas, no caso, ela pode colocar aqui no texto. A pata Ágata, a tartaruga Tatá e o pelicano Pelota são os seus defensores. Vai ficar melhor do que colocar os nomes na ilustração. Mas como eu falei, a ilustração tá uma graça, tá muito rica, cheia de detalhes. Só acho que a Carla teria que escolher agora no que ela quer focar mais dentro da ilustração dela, ou então
dividir de uma forma que fique mais compreensível a sequência da história que ela quer dar. Depois que a Carla viu os comentários que eu fiz, ela me enviou outro esboço. Então, esse é o esboço original que a gente viu aqui, eu fiz com alguns comentários, e esse é o novo esboço dela. Com esse novo esboço, ficou tudo muito mais claro. Além dele estar muito mais bem delineado que o anterior, a gente consegue entender melhor o que está acontecendo também porque ela numerou aqui os quadradinhos. Dá para a gente ver agora bem todos os detalhes da cena. A gente até vê que ela colocou um pedacinho de papel aqui, que deu um 3D na cena. Aqui dá para ver melhor esse personagem, que antes eu não tinha nem reparado direito quem era. Agora a gente consegue visualizar muito melhor. E ela fez algumas mudanças também. Dá uma olhada aqui. Ó. Aqui tinha a corujinha e aqui já não está mais aqui. Eu achei que a ilustração ficou muito melhor. No entanto, aqui ela colocou o número 1, 2, 3 e 4. Na minha opinião, eu acho que o número 1 deveria ficar aqui, o número 2 aqui, o número 3 aqui e o número 4 aqui. Por que eu acho que tem que alterar isso? Porque é mais ou menos assim que acontece nas histórias. Nós já estamos acostumados, os leitores já estão acostumados a ler nessa ordem. Então, quando a criança é pequena, se ela ainda não é leitora, se ela ainda não é alfabetizada, provavelmente ela vai ler também nessa sequência: 1, 2, 3 e 4. Então, a minha sugestão final é só modificar a ordem, a sequência desses quadradinhos, para que a história possa ser entendida até mesmo por quem não conhece os numerais. Mas a ilustração tá uma graça, a Carla faz bastante detalhes, ela coloca bastante padrões, acho que isso enriquece bastante a ilustração dela. Acho que ficou muito interessante a sequência, ela fazendo uma história numa página só, realmente é um desafio e todos esses detalhes fazem parte do estilo dela. Quero agradecer mais uma vez a Carla que enviou a ilustração, agradecer a você que está assistindo, espero que você tenha curtido. Se curtiu, dá um joinha. Muito obrigada e ilustrada semana!